Vocês estão bem? Aleluia. Irmãos, antes que você revele essa palavra, eu quero só reforçar aqui o aviso. Sexta-feira tem ciclo de oração na congregação, tem culto com as crianças aqui. Tem água aí? Tem. Às 19 horas. O Ivan ainda não passou. Onde vai ser o encontro dos homens, igual o caso do pai irmão. A gente coloca no grupo, tá? Da união de homens. Sábado, às 18 horas, tanto o bloco 1 como o bloco 2, vamos estar ali no Triângulo, ali atrás do posto do Taquari. Vai ser a nível de regional, com ciclo de oração em toda a igreja. Aí, irmãos, a congregação vai louvar lá, né? A congregação vai louvar, o ciclo de oração vai louvar. E se Deus quiser, nós vamos estar lá para o Senhor. Domingo, escola bíblica, às 8h30, né? Às 17 horas, para o treinamento. E às 18 horas, culto ao Senhor, dirigido pelo departamento do ciclo de oração. E também sábado é dia de quem? Dia das Mães. Nós vamos comemorar no domingo à noite, né? Fique em pé, por favor. Abra sua Bíblia em Mateus. Hoje deu menos pessoas, né? Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18. Nós vamos dar continuidade neste ensinamento, o poder do jejum. Mateus capítulo 6, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Versículo 18. Para não pareceres aos homens que jejuam, mas sim a teu Pai, que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Amém? Sente, por favor. Só um pouco para cá, por favor, para forçar a minha voz. O retorno, Senhor. Quem está entendendo esse ensinamento, diga amém. Amém. Irmão, nos dias de hoje é essencial e primordial nós termos uma vida de jejum. Por quê? Porque cada dia que se passa, a Bíblia em si vai dizer que o se multiplicar a iniquidade, que é o pecado, o amor de muitos esfriará. E hoje nós vivemos em meio a uma geração que, quando ela está ansiosa, a primeira coisa que ela pensa é em comer. Quem tem ansiedade para comer, ele não vai jejuar. Isso tudo, irmãos, traz benefício, mas não para o reino. E nem para nós, traz benefício para o inimigo de nossas almas. Porque um cristão que ele não tem uma vida de jejum, ele é um cristão passivo à carnalidade. O cristão que ele não tem uma vida de jejum, ele não tem a sensibilidade da voz do Espírito Santo. Ele ouve mais a voz da carne do que do Espírito de Deus. Porque o que vai falar é o que prevalece. Porém, nós podemos arrumar alguns argumentos sobre isso. De dizer assim, mas eu vejo o irmão, ele jejua muito, mas não é carnal.
jejuando por jejuar. E às vezes a gente tem uma necessidade maior numa área e prefere fazer a outra porque é a nossa necessidade, não a necessidade da raiz daquilo que a gente precisa fazer. Tem pessoas que querem resposta de Deus, ora eles fazem jejuns para vir a resposta de Deus, mas a necessidade dele é maior do que a resposta de Deus. Quer dizer, é um jejum sem propósito. Jejum com propósito é um alvo, irmãos. Jejum com propósito não é aleatório, tem que ter um alvo. Não é jejuar para dizer que jejua. Aqui Jesus estava dizendo para os sacerdotes, os fariseus, que eles jejuavam por jejuar. Então ele recebia a recompensa dele. Qual era? Carnal. Mas quando nós jejuamos com propósito, nós jejuamos para o Senhor. E quando a gente jejua para o Senhor, no secreto, Ele vai nos recompensar. E não é por recompensa de dinheiro, não. É por recompensa daquilo que nós colocamos diante dele. Porque se o jejum não fosse tão importante, Jesus não tinha feito questão de praticar e deixar escrito. Mas por que está escrito? E por que Jesus praticava? E através de Jesus os discípulos, os apóstolos praticavam. E a igreja primitiva, ela praticou. Porque é essencial na vida espiritual do cristão. Tem que ter. Porém, repetindo o que eu falei, tem situações que tem irmãos que têm enfermidade. A gente entende isso. Não a gente, porque nós não somos Deus, mas Deus entende isso pela enfermidade. Mas infelizmente tem pessoas que criam enfermidade que não é o nível daquilo que ele podia fazer no jejum. Jejum é pelo tempo que tu faz, é pela qualidade que tu realiza ali. Porque aqui na Bíblia nós vamos ver alguns jejuns que era de um dia inteiro, que era de 40 dias, que era de 7 dias, de 21 dias, de 10 dias. Deus respondia. De 3 dias, Deus respondia. E não é o período do jejum em si, mas a qualidade dele. Como a gente faz ele? O propósito desse jejum. Vou jejuar o dia inteiro, mas sem propósito, não vai adiantar. Eu vou jejuar 2 horas, mas no propósito, vai dar certo. Mas como é que é esse jejum com propósito? Ele acompanha mais 2 requisitos, mais 2 ações que tem que vir nas nossas vidas: a palavra e a oração. Mas eu trabalho, não tem como tu orar aí. Mas eu trabalho, de orar e de almoço dá para tu ler a Bíblia. Não leva a Bíblia, mas leva o celular. Mas não tem Bíblia, baixa no aplicativo. Para nós temos solução quando a gente quer resolver. Sim ou não? Sim. Resolve, irmão. Às vezes a gente faz um esforço tão grande para algo material, e muitas vezes não deixa para fazer esse esforço tão grande para a nossa vida com Deus. E nós precisamos entender o que é que o Senhor quer conosco. Irmãos, o cristão que ele tem uma vida consagrada a Deus, ele vai chegar até o fim. Ele vai chegar até o fim. Porém, nós estamos vivendo períodos difíceis espirituais. Infelizmente, muitos hoje não estão lutando uns pelos outros, cada qual por si. E pior ainda, que tem uns que não lutam nem por ele mesmo. Porque quem entende
o que Jesus fala através da palavra, ele tem que ter uma preocupação com ele. Mas quando eu não tenho uma vida de consagração, eu estou dizendo para Deus que eu não me preocupo nem com minha vida, ainda mais com a vida de outro. Irmãos, o jejum tem um poder tão extraordinário que se você fizer da forma certa, você vai ver resultado. Agora, se fizer de qualquer jeito, você não vai ver resultado, não. Você não vai ver resultado. E isso é dia após dia. Não é 3 dias de propósito de jejum. Não é 21 dias de propósito de jejum. Não é 40 dias, acabou. Porque tem pessoas, eu não posso falar o que eu sei aqui porque está gravando, mas tem pessoas que elas entram no jejum, numa consagração, quando termina a consagração ela vai fazer besteira. Olha só, irmãos, lembra que eu falei que tem muitas pessoas, e eu vi pessoas ensinando, pessoas que eu conheço ensinando o jejum da Coca-Cola. Não vou dizer por ética, mas eu lhe pergunto, o jejum da Coca-Cola, ele não toma Coca só no jejum, né? Mas depois do jejum, duvido se ele não toma Coca-Cola. O jejum para quê, irmãos? Para mortificar, para que a gente não venha ceder ao pecado. Agora imagine se a gente fizesse o jejum e pudesse pecar. Se Jesus dissesse assim, no jejum você não bebe. A mente do ser humano ia dar, não, mas depois do jejum eu posso. Mas então o Senhor foi fechando todas as brechas através da palavra, para que nós não venhamos achar essas brechas para viver no pecado. Se tivesse uma brecha que a gente podia fazer o que quisesse, pecando, e ainda tinha salvação, ninguém queria ter uma vida de consagração. Porque a nossa natureza se inclina para isso. E isso é nosso. Irmão, sabe por que Paulo venceu as tentações? Eu estou especificando Paulo, sabe por quê? Porque Paulo era o quê? Malvado. Paulo era assassino. Paulo era enganador. Paulo era o que você visse o que era Paulo. Pegava os cristãos, prendia, matava. Mas Paulo, ele venceu. Se você for ver nas epístolas que ele escreve, principalmente ali de Gálatas, Efésios, ele vai falar um pouco ali em Coríntios sobre a carne. Paulo venceu porque ele, pelo Espírito Santo, conheceu a sua natureza. Paulo chega a escrever e dizer, o que eu queria fazer eu não faço. Então Paulo conhecia a natureza. Quando Paulo escreveu ali, em questão das obras da carne, quem foi que revelou para Paulo? Foi o Espírito Santo revelando a carne de Paulo. Se ele revelou a carne de Paulo, ele revelou a carne de todo ser humano. Então as 16 obras da carne semelhantes a ela está impregnada em nós. Às vezes diz assim, eu não tenho isso. Tem. Só não está te dominando. Mas se você não vigiar, ela vai te dominar. Eu lhe pergunto, o ego está dentro de você ou não está? O ego está ou não está? É. O ego está dentro de nós, irmão. O orgulho está dentro de você ou não está? A mentira está dentro de nós ou não está? Mas por que ela não prevalece? Porque nós temos o Espírito Santo. Mas se nós não der liberdade para ele através do jejum, que vai nos dar sensibilidade da voz dele, a carne vai dominar. Porque o mundo está sendo dominado, porque não tem o Espírito. Mas mesmo o crente tendo o Espírito, quem ele alimenta é que vai prevalecer. Se eu alimento a minha vida espiritual, a
a minha carne não vai ter liberdade. Mas se eu alimentar a minha carne, a minha vida espiritual não vai ter liberdade, que é o Espírito Santo na minha vida. Então, irmãos, eu trouxe essa pequena introdução para você entender em questão do que é o jejum. Nós começamos sobre o jejum com oração, não foi isso? Foi ou não foi? Quem está aqui diga amém. Amém. O jejum com oração tem vários propósitos. Eu comecei, nos humilhamos e colocamos as preocupações espirituais acima dos nossos próprios desejos. Aí onde fica aquela pergunta: será que nós estamos fazendo isso? Será que a nossa vida espiritual ela é mais importante do que nossas preocupações materiais? Vamos se examinar um pouco hoje. Vamos procurar dentro de nós esquecer quem está do lado, esquecer quem vem na mente. Vamos olhar para nós hoje, dentro de nós. Será que eu estou me preocupando em colocar minha vida? Será que eu estou me humilhando no jejum e colocando a minha vida espiritual em prioridade do que a minha vida material, os meus desejos? Será que os meus desejos estão sendo manifestados por Deus ou pela minha carne? Porque quando nós procuramos viver para Deus, a prioridade é na nossa vida espiritual. As outras coisas são consequência daquilo que nós vivemos diante de Deus. Jesus ele deixou bem claro em Mateus capítulo 6, aqui ele dá continuidade, falando para os fariseus, falando para eles em questão de muitas coisas. Aí o Senhor, se você for ver na sua Bíblia, eu creio que ela está aberta, você vai ver no capítulo, versículo 17 e 18, você vai ver na frente de Jesus falando muitas coisas, porque está preocupado com o que vai vestir, com o que vai comer, e isso e aquilo, né? Aí o Senhor vai dizer: rapaz, porque vocês estão tão preocupados? Agora vê o versículo 33, o que é que o Senhor vai dizer? Olha aí na Bíblia de vocês. Mas buscai. Mais o que, irmãos? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, irmão. Tu já tem esse copo com água. Aí quando Jesus disse: eu vou acrescentar, ele vai colocar mais outro copo, vai ser 2 copos com água. Ele vai acrescentar na tua vida o que tu já tem. Mas primeiro busca o reino. Jesus vem trazendo esse sermão de uma maneira poderosa, e nos mostrando o caminho da excelência. Paulo aos Colossenses ele vai dizer que em Jesus estão os tesouros da sabedoria e da ciência, e são o Senhor para nos conduzir neste caminho. Mas nós, como igreja, precisamos entender que nós temos as nossas responsabilidades espirituais. Não é só responsabilidade material, nós temos responsabilidades espirituais, porque eu tenho uma vida espiritual agora, dada pelo Espírito, e eu tenho que cuidar desta vida espiritual, porque se eu não cuidar desta vida espiritual, ela vai adoecer. E o jejum é um remédio. Jejum é poder para dominar a nossa carne. Porque quando nós jejuamos, a nossa carne se enfraquece, não no físico, mas aí o poder do Espírito Santo se apodera de nós. E quando se apodera de nós, nós sentimos
a sensibilidade e sabemos que Ele está nos orientando. Irmão, a pior coisa que tem para a vida do crente é quando ele vai tomar uma decisão que ele sabe que Deus não está orientando ele, mas é o desejo que está no coração dele. Só para você ter uma ideia, tem coisas que eu estou esperando na minha vida, só para você ter como exemplo, na minha vida, coisa que eu estou esperando na minha vida, que vai fazer 15 anos, eu esperando o tempo de Deus. Não é 15 dias, nem 15 horas, nem 15 semanas, é 15 anos que eu estou esperando Deus falar aquilo que eu estou esperando que Ele fale. Dizendo: agora vai, agora faz, agora chegou. Mas como é que eu vou suportar tudo isso durante quase 15 anos? Vida de consagração. Sabe por que tem muito crente que toma decisões precipitadas? Porque estão na carne, não estão no Espírito. Aconteceu um fato comigo sexta-feira. Isso aqui eu posso contar. Não vou dizer o nome do santo. Aconteceu um fato comigo sexta-feira. Eu fui ministrar em uma igreja que não é das nossas, do nosso campo. E eu digo: rapaz, eu vou só de paletó, vou sem gravata. Eu fui lá no Jair, ministrei lá no Jair sem gravata, no sábado passado, retrasado. Quando foi sexta agora, passado, fui pregar nesse lugar, nessa congregação. Eu sentado lá, sem gravata, só de paletó. O pastor sentou no meu lado e disse: pastor, eu digo, não pode pregar no altar sem gravata não. Não faz comigo não. Ele disse: não sobe no altar sem gravata não. Ele: tu tem certeza que tem? O senhor tem como ir lá colocar? Ele: tem. Não, pede para o seu sobrinho lá. Eu digo: não, eu vou lá, ele não vai saber onde está não. Eu vou lá. Aí o senhor vai mesmo? Eu vou. Irmão, se eu não tivesse no Espírito, eu tinha dito para aquele pastor: meu irmão, pode pregar, não vou pregar mais não. Mas eu senti que eu estava no Espírito. E eu vou lhe dizer uma coisa: eu estava até o osso no Espírito. Porque eu peguei a gravata, coloquei na minha casa e voltei para pregar. E para a glória de Deus, Deus fez milagres e maravilhas nessa noite. É pelo Espírito. É pelo Espírito. Então tem coisa na vida da gente que acontece que, irmão, a gente é carnal, não tem esse negócio não, que ela com a carne não mesmo. Não vão olhar para mim como eu luxo, não. Só quando a gente sabe quando a gente vai para a carne. Sabe ou não sabe? Sabe, irmão. E pior que era gravata. Teve irmão que disse: sabe por que o senhor não enrolou a gravata no microfone? Disse: prega agora a gravata. Foi pior do que o paletó. Então a gente precisa entender. Mas quando a gente sabe que está na carne, o que é que a gente vai fazer? Buscar em Deus, em propósito, para que o Senhor Espírito Santo venha mortificar aquela área. A gente vai se encontrando e vai se esforçando na nossa vida. Quem está entendendo aí? Se você irá, busca para mortificar essa ira. Se você é mentiroso, busca para mudar isso aí, para o Espírito Santo dominar isso aí, você não mentir mais. E assim vai. Porque hoje, se a gente não vigiar, está tudo normal. Está escrito? Efésios. Então, irmãos, nós temos que buscar melhora. Nós não buscamos melhora na nossa vida material, sim ou não? Se a gente tivesse dinheiro e não estava mudando as coisas, né? Se a gente tivesse dinheiro e não tivesse Deus, a gente mudava até o nosso corpo.
Ia fazer uma bariátrica, não, ia fazer um botox, alguma coisa. Bariátrica é normal, né? Que a pessoa tem que emagrecer mesmo. Eu digo assim de vaidade, né? Aumenta o seio, aumenta a bunda, né? Aumenta os beijos, né? E assim vai, né? A gente quer sempre melhorar, quer ou não quer? E melhorar é pecado? Não! Mas que a nossa prioridade seja a nossa vida espiritual. Irmão, Deus quer te dar o melhor da terra. O problema é que a gente não entende o que é a prioridade. A gente quer pegar o segundo para colocar no primeiro, não vai. Primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. Eu nem comecei, já vai esse horário todo, né? Misericórdia. Honrar a Deus, nós falamos, não foi isso? Honrar a Deus. Nós falamos também. O jejum, o poder do jejum, coração, para lamentar o pecado e o fracasso pessoal e também da igreja, da nação e do mundo. Irmãos, isso aqui vai estar lá em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 7, versículo 6. Abra lá sua Bíblia, por favor. O jejum com oração para lamentar o pecado e o fracasso pessoal. Tem pessoas que erram e fracassam, ele entra no desespero. Vai para o jejum, meu filho, vai para a oração. Senhor, eu errei, eu falhei, eu fiz besteira. Quem nunca fez uma besteira aqui, diga glória a Deus. Todos nós fazemos. Quem é que não erra, irmão? Todos nós erramos, somos seres humanos. Mas quando nós entendemos e procuramos fazer da forma que o Senhor nos ensina, nós não vamos perder tanta coisa. Irmão, tem pessoas que tiram a própria vida por causa de um fracasso pessoal. Imagina você ter uma empresa e essa empresa do nada quebra. E aí, o que é que você vai fazer? Lembra da pandemia? Quando começou a pandemia, acho que foi aqui no Brasil ou foi nos Estados Unidos, o dono de uma rede de hotel, ele se jogou de cima de um dos seus hotéis, lá embaixo, morreu. A pandemia passou ou não passou? Se ele não tivesse se jogado, tinha dado certo. Mas por causa de quê? Do fracasso pessoal. Olha só, você abriu aí? 1 Samuel capítulo 7, versículo 6. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor. E o que, irmãos? E disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Eles foram lá para os pés do Senhor no jejum e na oração: Senhor, erramos. Irmão, nosso fracasso, eles têm que ser colocados diante de Deus, né? Diante de homens. Homem não vai resolver. Se for um homem ou uma mulher que não tem Deus, ele vai te matar. Primeiro porque ele vai dizer: mas tu foi burro mesmo, não foi? Irmãos, a graça de Deus, quando se manifesta, quando ele se arrepende, é algo extraordinário. E nesses momentos, irmãos, a gente precisa entrar no nosso quarto, nos momentos de fracasso pessoal. A gente precisa entrar no nosso quarto e fechar a porta e falar com Deus, mas com jejum e oração. Que às vezes a gente acha que não vai ter mais como ter restauração, como ter mudança, mas o Espírito Santo nesta hora vem com perdão, vem com renovo, vem com restauração, dizendo: não estou contigo, tu errou, mas tu se arrependeu, eu vou te levantar novamente. Não entrar no desespero, como se tudo acabou. E que isso a gente pode levar para todas as áreas da nossa vida, até para o nosso casamento. Às vezes um cônjuge erra, o outro não entende, condena o outro.
Jesus nunca vai te condenar através do arrependimento. Através do arrependimento, com jejum e oração, Jesus vai te curar. Ele vai te restaurar. Ele vai te colocar pé de novo. Por quê? Porque você se arrependeu. Irmão, olha só o poder do jejum e oração quando a gente coloca ele em prática. Quando a gente erra, a gente se sente inferior, né? Como a gente olha para as pessoas, como todo mundo está apontando o dedo para a gente. Mas quando a gente faz isso aqui diante de Deus, é diferente. Neemias capítulo 9, versículo 1 e 2, outra referência para você entender. Neemias capítulo 9, versículo 1 e 2. Neemias capítulo 9, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do nosso Pai: e no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com que, irmãos? Com jejum, e eles ainda aumentaram mais, com humilhação, que é com pano de saco, e traziam terra sobre si. Isso é um estado de humilhação, lamentável. Versículo 2: e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé e fizeram confissão de que, irmãos? E da iniquidade de seus nação, povo. Reconhecer: Senhor, errei, Senhor, fiz besteira. Mas só acontece isso, irmãos, esse arrependimento, só acontece essa lamentação, só acontece esse reconhecimento diante de Deus no jejum do coração. Quando a gente não tem essa vida, irmão, até para pedir perdão para Deus é uma dificuldade. Ainda quer argumentar diante de Deus: mas Senhor, eu errei por causa de fulano, eu errei por causa de ciclano, Senhor, foi por causa dele que eu pequei contra ti. Não, Neemias aqui faz isso com o povo e põe o povo em pé e diz: ó, vocês vão pedir perdão, não é só para vocês não, até pelos pais de vocês que erraram lá no passado. Olha o que é que Daniel, orando 3 vezes por dia, abria a janela do seu quarto que dava direção a Jerusalém. Ele 3 vezes por dia orava e dizia: Senhor, perdoa os nossos pecados. Daniel, que procuraram um erro, uma falha, e Daniel não acharam. E Daniel disse: não, eu sou de Israel. Quando eu vou orar pela igreja, eu tenho que orar: Senhor, perdoa os nossos pecados. Por quê? Porque nós somos irmãos em Cristo. Quando você pega ou eu pego, fere o corpo, inferna o corpo. Porque eu e você somos membros do corpo. E quando há um membro do corpo que caiu no pecado, nós temos que fazer o quê? Terminar de matar? Apedrejar? Enterrar o infeliz? Não, irmão. Nós temos que pegar esse cidadão que é nosso irmão e procurar ajudar ele, porque ele faz parte do corpo. E todo membro do corpo, ele tem utilidade no corpo. Você tem utilidade no corpo. Nós temos utilidade no corpo. Ou porém, sabe o que é? Que nós não temos a sensibilidade, Jaqueline, de pegar a vida espiritual das pessoas e trazer para nós, como se fôssemos nós sentir a dor. E o jejum coração nos dá essa sensibilidade. O jejum coração, quando nós colocamos diante de Deus, a gente sente a necessidade do irmão. Senhor, perdoa ele não sabe o que faz. Mas não aponta o dedo, critica, detona, julga. Uma coisa é você chamar o cara na repreensão, outra coisa é você condenar o cara. Quem está entendendo aí? Quarto propósito de jejum coração: para buscar a graça. Quem aqui
quer graça aí? Amém. O favor e a bênção imerecidos de Deus para uma nova tarefa e para reafirmar a nossa devoção a Deus. O jejum coração, o propósito é isso aí, irmãos. Reafirmar a nossa devoção a Deus. Quando nos colocamos diante do Senhor no jejum, na oração, nós estamos declarando a nossa devoção a Deus. Nós estamos buscando a graça de Deus. Irmão, vou lhe dar um conselho: se você tem saúde, faça jejum com propósito. Busque pela sua vida. Irmão, se você buscar pela sua vida, através da sua vida, aqueles que estão próximos de você vão ver. Querendo ou não, irmão, eu duvido se tu não tiver uma vida de consagração, se as pessoas não verem essa diferença em ti. Elas podem não querer aceitar, confessar na hora, mas se você permanecer, eles vão ver mudança em você. Porque tem gente por aí, aquilo que eu sempre falo, o cara que mente muito, no dia que ele fala a verdade, ninguém acredita. É igual o cara que quando ele vai buscar a decisão na vida dele, que ele só aprontou, que ele não é um crente verdadeiro, não está convertido, mas ele procura essa vida de jejum e oração, o Senhor converte, ele se converte, o Senhor começa a santificar ele, transformar ele, as pessoas dizem: não acredito não, tem que ver. É ou não é, irmãos? Quando aceitei Jesus, as pessoas chegaram para mim e disseram: você não vai um ano. Isso é só conversa. A minha esposa, quando aceitei Jesus, ela disse: tu está pensando em brincar com Jesus? Mas está brincando com Jesus, isso é coisa séria. A minha esposa, que ela ora por mim até hoje, mas no período ela passou 6 anos orando pela minha vida. E no jejum e na oração, irmão. Ela saía 1h30 do trabalho dela, 1h30 da tarde, um solzão de sábado, de segunda a sábado, ia para a igreja orar pela minha vida. E hoje eu estou aqui para a glória do nome do Senhor. Então não desista, meu irmão e minha irmã, não pare. Tem recompensa de Deus para a tua vida. Não pare, continue orando por você e por aqueles que você sabe que precisam de um milagre de Deus. O nosso problema é que a gente desiste logo. Por quê? Porque falta jejum e oração. Porque quando a gente tem uma vida de jejum e oração, o Senhor distribui, libera a sua graça sobre as nossas vidas. E esta graça vai nos dar capacidade para nós fazermos o quê? Mais com o Senhor. Você sabia que tem crente hoje que não entra numa etapa maior, numa tarefa maior, porque não tem graça suficiente? Olha para o teu irmão e diz: irmão, sabe por que tu não cresceu mais? Porque o Senhor não Porque tu se deixou. está escrito. Porque quando ele tem uma vida de consagração, Deus olha para nós: opa, eu vou botar ele numa tarefa maior, eu vou dar uma graça maior para ele executar aquela tarefa. Mas porque tem gente que não sobe de nível, é o mesmo crente, não desenvolve na vida espiritual, não desenvolve no ministério, não desenvolve no louvor. Por quê? Porque ele tem uma vida de jejum e oração. Eu duvido se você e eu continuarmos orando e jejuando, se Deus olhar para nós: não, vou ter uma tarefa ali para fulano, eu vou dar a graça para ele executar. Eita Jesus! Tu vai executar porque tem graça, irmão. Tu está buscando isso. Irmão, aí é forte demais. Tu quer graça de Deus sem busca? Não vai ter não, filho. Tu vai continuar sendo aquele crente do mesmo jeito. Quem quer fazer mais para Deus? Então busque jejum e oração, que Deus vai te dar uma graça maior. Tu vai crescer mais. Não seja um crente que não tem interesse na sua vida. Seja um crente que você quer dar mais para Deus. O equilíbrio.
Amém, irmãos? 2 Coríntios, abre a sua Bíblia para a gente encerrar esse ponto. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Ei, irmão, agora, enquanto você encontra isso, só quero que você vá encontrando mais me ouça. Agora imagina se eu e você nos dedicássemos mesmo. Tu acha que a nossa vida estava assim? Tu acha que nós éramos tão carnal como nós somos? Tu acha que muita gente ia desistir das coisas de Deus como desiste? A igreja primitiva é um exemplo extraordinário. A igreja primitiva tanto orava como jejuava, como ia para as casas e ser recebido ensinamento pelos apóstolos. Atos 2:45, do 41, do 42 ao 47. Tinha tudo em comum. Olha o que tinha tudo em comum, não era só o físico, não, na matéria, não, era o espírito. Irmãos, é um negócio extraordinário. Um tempo desse eu tive uma experiência com a minha esposa em casa. Foi tão algo extraordinário que eu nunca me esqueci na minha vida. Não sei se você se lembra, mas eu não me esqueço. Eu conversando com ela em casa sobre as coisas de Deus, começamos a sentir a presença de Deus automaticamente. Mecanismo, irmão, interligou no mundo espiritual. Sabe por que a igreja não está interligando hoje? Por causa disso. Porque um jejum com oração, o outro nem jejum e nem ora. Porque nós temos tanta dificuldade de sentir a presença de Deus. Será que é porque falta de Deus? Deixa eu lhe perguntar para você, para sentir a presença de Deus, depende do seu irmão, sim ou não? Sim ou não? E por que a gente não sente? Se não depende do irmão, diga para o seu irmão, só depende de mim. Mas por que isso? Porque nós não estamos ligados no mundo espiritual, juntos. E nós precisamos voltar a isso aí. Eu não estou dizendo para você ficar enfurnado na igreja na oração. Mas que quando a gente for colocado diante de Deus, a gente tem que estar na sintonia espiritual, orando diante de Deus. Se eu perguntar aqui, que o Senhor está me falando, tem pessoa que se eu perguntar se ela orou pelo menos 10 minutos hoje, ela não orou. Não orou. Mas por quê? Porque está perdendo o desejo espiritual. Irmão, se nós não lutarmos, você sabia que eu e você somos a diferença dessa geração? Você sabia disso? Que nossa vida espiritual pode fazer diferença na vida de muita gente? Agora, se nós não fizermos isso, como é que vai ser a diferença desse povo aí fora? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Quem encontrou? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de quem? Temos vivido no mundo e maiormente convosco. Você entendeu aqui o que Paulo quis dizer para a igreja? Não com o quê? Com sabedoria carnal, mas pela graça de Deus. Que nós buscamos esta graça que não é merecida, é imerecida,
E através dela nós conseguimos alcançar, liberado por Deus, esta nova tarefa, porque foi liberado a nós uma graça maior. Então Paulo declarou, Paulo disse, Paulo não confiava em si mesmo, Paulo confiava na graça de Deus, porque Paulo disse: eu sou o que sou pela graça, não são méritos meus, mas é a graça de Deus que está em mim. Se não foi, irmão, foi. Se nós for querer fazer sem essa vida de consagração a Deus, nós não vamos conseguir. Nós não vamos ser espirituais, mas sim carnais. 1 Coríntios capítulo 15 é onde ele vai dizer aqui, que eu acabei de falar, mas eu quero ler. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10 e 11. Passa aí somente 3 capítulos aí. Não, volta lá no capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10 e 11. 1 Coríntios 15, 10 e 11. Diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Versículo 11. Ou seja, eu, ou seja, eles, assim pregamos e assim haveis crido. Olha o que Paulo disse. Por que Paulo disse? Lembra que eu falei atrás? Paulo conhecia a sua natureza carnal, revelada pelo Espírito. Irmão, fique em pé, por favor. Eu vou encerrar. Irmão, mas qual é o seu obstáculo hoje para você ter uma vida ativa espiritual na presença de Deus? Medite nisso. Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua dificuldade de você ter uma vida espiritual com Deus? O que é que te impede? O que é que te segura? O que é que faz te prender para tu não ter essa vida diante de Deus? Procure encontrar isso aí. Encontre em você. Se for algum sentimento, busque no jejum, na oração, para que o Espírito Santo venha te dar vitória. Se for alguma coisa de passado, algo na tua vida espiritual, algo que tu está chateado, está com raiva, algo que tu não tem vontade, se tu não tem vontade de buscar em Deus, faça isso, irmão. Vai para o jejum, oração, e peça para o Espírito Santo colocar dentro do teu coração o desejo e a vontade de servir a Deus. Porque se for isso mesmo, irmão, não vai muito tempo, tu vai se desviar da presença do Senhor. Porque o crente que não tem mais vontade